Oi, meu nome é Samara. Resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho da minha experiência com a ayahuasca. E eu fui na ayahuasca de São Paulo, eu conheci através do Instagram, mas foi no Rio de Janeiro. E o grupo se chama Divino Redentor. E acho que antes de eu falar como foi a minha experiência, a minha primeira experiência e a minha segunda, que eu fui duas vezes, eu fui uma vez em novembro e uma vez agora em dezembro, eu preciso também contar um pouquinho de onde eu estava, sabe? Para dar um panorama um pouco de entender, né? O momento e o objetivo, o que eu queria. Então, eu tava num momento assim, acho que ainda estou nesse momento, mas em novembro isso tava assim muito forte, no momento de transformação, porque o que aconteceu? O meu ano de 2024 foi um ano bastante intenso, porque eu trabalhei 10 anos na mesma empresa lá em Abu Dhabi e eu pedi demissão esse ano, em 2024. Foi uma decisão assim muito difícil, que eu já vinha pensando em fazer isso já há mais de um ano, sabe? É, eu já estava com esses planos de voltar para o Brasil, apesar de não ser um plano realmente genuíno meu, era um plano mais devido ao casamento que eu estava, né, o meu relacionamento, porque a pessoa queria muito voltar a morar no Brasil. E esse não era um sonho meu, mas eu já estava com esses planos, né, para minha vida, de fazer essa mudança. E no começo eu achava que ia ser muito difícil para mim sair de lá. Depois eu fui me acostumando com a ideia. E bastante tempo depois eu consegui ter essa iniciativa de pedir demissão, mas foi super difícil. Muitas vezes eu pensava em terminar o meu relacionamento e continuar lá, porque era uma coisa que ele não queria ficar lá. E, e também não estava bom eu trabalhando lá e ele não trabalhando. E, enfim, eu vou tentar resumir, né? Porque eu também não quero entrar em detalhes das histórias, do que aconteceu. Mas o que aconteceu foi, eu pedi a demissão e vim pro Brasil. Mas o relacionamento já estava, assim, bastante desgastado. Acho que muita insatisfação, muitas outras coisas que eu também não quero entrar nesses detalhes dos porquês que aconteceu, que a gente se separou alguns meses depois eu estando aqui no Brasil. E, e assim, eu sentia que esse era o melhor, que não dava mais, sabe? Eu já tava assim forçando, sabe? Tava tentando bastante, mas não dava mais. E, e aí eu vim pro Rio, pra casa da minha mãe, e aqui olhando o Instagram, eu vi um vídeo do Gil fazendo, cantando lá o São Francisco de Assis, a música de São Francisco, e eu achei muito legal, e eu falei, cara, eu acho que eu vou. E eles iam ter uma cerimônia aqui no Rio, assim, acho que em 2 semanas. Eu fui me inscrever e me preparei. E, e assim, no dia, né? Acho que foi no mesmo dia, de manhã, eu acordei e eu comecei a, a ver, assim, qual seria a minha intenção ali, na hora de tomar a ayahuasca. E eu escrevi, assim, acho que umas 3 páginas de caderno. E era muita coisa, assim, que eu queria trabalhar, que eu ficaria feliz se acontecesse alguma daquelas coisas fosse trabalhadas. Então eu fiz, tipo, uma lista, assim. E eu escrevi bastante da minha intenção. E eu tava, assim, eu queria deixar meio que em aberto pra ayahuasca me mostrar o que fosse interessante de eu ver naquele momento. E eu me sentia muito preparada, muito pronta, assim, pro que daí viesse. Não sei se eu ia ter uma experiência de quase morte, se eu ia ter uma experiência de ver alguma coisa, ou se seria um trabalho de cura, ou se eu ia limpar muito, se eu ia vomitar, não sabia. Mas eu tava, assim, de peito aberto, com muita vontade de ver o que ia acontecer. E eu lembro que eu tava, assim, também nesses dias ali, ouvindo muito o mantra de Shiva. Tava, assim, com essa força de transformação, de destruir para construir. E eu tava sentindo isso com muita intensidade. E também, né? Eu mudei de país, eu terminei um relacionamento de muitos anos. Eu tava ali no centro do furacão, da transformação. E, e aí, né, eu fui lá, escrevi minhas intenções, eu tomei um banho de ervas, eu comi uma coisa bem light, eu orei, aí fui pra lá. E aí chegou a hora, né, da cerimônia, eu tomei o primeiro copo, eu comecei a sentir muita dor na barriga, mas era assim, aquela coisa assim, como explicar, né? Sabe? Contorcendo ali a barriga. Mas eu tava tranquila. E foi muito parecido com quando eu comi os cogumelos, as trufas de cogumelo, lá em Amsterdã. Então eu já tava, assim, bem familiarizada com aquela sensação de aterramento, de você tá muito bem, não querer se mexer, mas ao mesmo tempo a barriga tá estranha, bem estranha. Mas eu sabia que eu não tinha que correr pro banheiro, que eu tava bem. Fiquei ali, meditando, meditando, naquela expectativa, né? O que vai vir? Será? E agora eu vou ver alguma coisa e tal? Aquela expectativa e nada. Eu só me sentia assim mais concentrada, sentia bastante. é, Foi uma experiência sensorial. E isso foi só sentia a barriga ali. E aí, né, não sei quanto tempo se passou, 1 hora, 1 hora e meia.
ele serviu o segundo copo. Aí eu fui lá e bebi. E aí depois desse segundo copo que eu realmente senti a força, e eu tive muita limpeza, eu tava assim, enjoando muito. Quando eu tava sentada ali, ouvindo as músicas, tinha música que me enjoava de uma forma, e os cheiros. E aí ele vinha, passava um spray, assim, de óleos essenciais, né? E aquilo, aí eu pegava meu pano, assim, botava no rosto, mas eu me sentia sufocada. Tava me enjoando muito, aí eu falei, vou lá fora, eu vou lá fora. E fui, desci, aí arrumei um cantinho, assim, tinha um lugar pra sentar, e tinha um cantinho logo do lado. Aí foi ali que eu fiquei. Aí eu comecei a vomitar. E, e eu já, né, já tinha ouvido várias experiências, já sabia um pouco sobre isso, então eu sempre que eu estava ali vomitando, eu pensava em tudo que eu queria liberar, né? Deixar as cargas, ressentimentos, culpas, mágoas e qualquer tipo de peso que eu estivesse carregando. Então fiquei ali fazendo esse trabalho e lágrimas também corriam. Mas era bom, era ruim e bom ao mesmo tempo. E eu tava assim muito nessa de liberar, de deixar ir. E a minha experiência foi muito mental, sabe? Eu vi que eu tava o tempo inteiro ali observando, analisando e refletindo sobre as coisas. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas aí foi bastante isso que aconteceu ali fora. Depois veio uma pessoa da casa e sentou do meu lado. E quando ele encostou assim em mim, eu senti uma emoção muito grande e eu comecei a chorar assim, com o corpo inteiro, sabe? Era um choro, uma coisa, parecia que era muita dor assim que estava indo embora. E a sensação que eu tenho foi que eu trabalhei coisas não só que eu guardei durante essa vida, mas de coisas a mais, sabe? De coisas lá de trás, de outras vidas, ou de antepassados, coisas que não eram minhas, ou que já foram minhas um dia, não sei. Não ficou assim claro, mas a impressão que eu tive era essa, que eu tava fazendo um trabalho muito grande, maior do que eu, sabe? Aí, ele pediu pra eu subir quando eu me sentisse melhor, depois que eu parei um pouco de chorar, eu me senti um pouco melhor e subi. Fui lá, sentei de novo, eles estavam lá cantando. E nessa hora que eu sentei lá, eu comecei a sentir muito uma coisa, uma ardência no centro do meu pé, dos dois pés. E era só assim, no meio do pé, tipo num círculo assim, no meio do pé. E aquele negócio parecia que tinham formigas assim me picando. Aí eu fiquei naquela ali, não deve ser alguma coisa a ver do nervo, né, que eu tenho esse problema de dor no nervo. Aí fiquei ali observando aquilo, observando. Mas era muito difícil me concentrar, porque quanto mais eu me concentrava, mais enjoada eu ficava. E eu não podia deitar também, que eu me sentia mais enjoada, então tava ali sentada, ouvindo as músicas, que também me deixavam enjoada. E aquela sensação muito forte, aí eu comecei a pensar, cara, deve ter alguma aranha no meu, que entrou no meu tênis. Não é possível, porque tá muito, muito intenso. Eu vou olhar. Aí eu fui, tirei o sapato, aparentemente não tinha nada, não tinha nada dentro do sapato. Tirei a meia, olhei, peguei o pé, alisei, olhei bem, peguei o outro, olhei, falei, cara, não tem nada. Posso ficar tranquila, botei a meia, botei o sapato. Eu lembro que eu tava assim um pouco incomodada com insetos. Quando eu deitei no começo, no primeiro copo, as formiguinhas vinham, subiam em cima de mim, me dava cosquinha. E aí eu me enrolei no pano e fiquei sentada, porque aí o único ponto de contato que eu tinha era mais o pé. Eu tava de tênis, tava de calça, então eu me sentia mais protegida ali. Mas aí eu olhei, não tinha nada e fiquei lá, não, é só uma sensação, vai ver que tá curando, tá trabalhando o meu nervo, alguma coisa. Aí fiquei ali, sentindo aquilo, sentindo aquilo. Mas aí o negócio ficava muito intenso e aí vinha aquele enjoo, eu falava, cara, onde que eu vou vomitar? Vou vomitar em cima de alguém aqui, não vai ser legal, é melhor ir lá pra fora de novo. Só que nessa hora já tava todo mundo ali, né? Acho que talvez tivesse duas pessoas ali embaixo, não sei. Aí eu fui assim pra. Eu não cheguei a descer, mas eu fui assim onde tinha uma cerca, né? Aí eu fiquei ali na cerca, segurei bem ali e foi ali que eu vomitei mais ainda. Quando eu achava que já não tinha mais o que vomitar, vinha mais e vinha mais. Eu não sei de onde vinha tanta coisa, porque eu quase não comia aquele dia. E... Mas parecia que eu não sei quantos litros eu vomitei. Mas foi muito. E era muito intenso. Enfim. E eu tava ali de frente tinha uma pedra muito grande, tinham árvores assim ali fora. E tinha uma cruz. Aquela cruz com dois, né? Assim. E uma luz verde jogando nessa cruz e tinha várias velas acesas, assim, tipo um altar, assim, embaixo. E aquilo começou a... Minha atenção ficou ali toda ali, sabe? Mesmo quando eu tava ali vomitando, parecia que aquilo me dava uma força. Era uma força, uma coisa assim. E era uma sensação de que eu voltei pra casa. E era uma... A minha mente racional ainda ficava tentando analisar, assim, que sentimento é esse? Será que você foi uma bruxa? Ou será que você foi da igreja? Ou é com ayahuasca? De onde vem isso? Mas eu não sei. Eu sei que eu tinha essa sensação de que eu estava de volta em casa, olhando aquela cruz, aquele altar, e aquelas árvores, aquela coisa toda. E ali, quando eu olhei pra cima, também eu vi um pouco da geometria sagrada. Eu vi um verde, umas coisas assim. Parecia um pouco aquele teto da Expo, né? Sabe? Meio futurista. É, não sei explicar, porque era as folhas das árvores e o céu. E tava muito lindo aquilo. Nossa. E eu olhava aquilo, e eu olhava aquela cruz, e era uma coisa tão boa. E eu me sentia assim que eu tinha recuperado o meu poder. Uma coisa assim esquecida há muito tempo atrás. Me emociona um pouco lembrar desse momento.
E aí depois que eu já achei que eu já tinha vomitado tudo e mais um pouco, aí eu sentei, já tava assim, cansada. Eu sentei, mas ainda sentei assim de frente para aquela cruz. E eu senti assim, eu me sentia muito centrada, me sentia uma força aqui, e eu ficava assim. E aí eu comecei a soprar muito nessa hora. Eu ficava. Eu ficava meio assim, tava rolando a música, né? E eu soprava sem parar, assim, parecia que eu nem tava respirando. Era direto, soprando, soprando, soprando. Eu sentia, era como se eu estivesse trabalhando num ventos, assim, dentro de mim, alguma coisa. E, e aí depois me pediram pra virar pra mesa, né, pro centro do trabalho, que eles estavam ali cantando e tal. Aí eu virei, mas também tava muito lindo aquilo, né, o beija-flor, aquele... Cara, Miguel Arcanjo tinha uma estátua, a bandeira, era tudo muito lindo, assim. E eu me sentia, assim, muito forte, muito centrada, sabe? Eu ficava ali sentada, assim, meditando numa força, uma coisa muito intensa. E um pouquinho antes disso, que agora eu pulei essa parte, quando eu tava ali vomitando e tudo, né? Foi um pouco sofrida essa parte que eu fiquei segurando ali e vomitando. Eu meio que também tive um pensamento assim de que eu acho que eu fui com muita sede no pote, sabe? Eu fui querendo trabalhar muita coisa ao mesmo tempo. E, e me veio uma sensação de compaixão comigo. De compaixão, assim, de uma coisa, um conselho. Eu mesmo me aconselhava assim: calma, vai devagar, você não precisa ter pressa. Não dá pra curar tudo de uma vez só, não dá pra trabalhar tudo de uma vez só. Você é uma só. Então vai devagar, não faz isso, vai com mais amor. E também, nesse momento, também me veio uma coisa muito assim de ir devagar também nas minhas decisões, porque eu tava numa ansiedade muito grande de ir pra Índia. Eu já tava assim, com visto tirado, já tava querendo comprar passagem sabe, na semana seguinte eu já queria ir. Eu tava numa ansiedade, assim, muito forte, achando que era uma sensação de que eu ia perder alguma coisa se eu não fosse. Então, me veio um pensamento de assim, você tá exatamente onde você deveria estar. Não precisa ter pressa, a Índia tá lá, te esperando. Você não vai perder nada, sabe? Olha a riqueza daqui, de onde você tá, o que você tá tendo acesso agora. Então foca um pouco mais no presente. E assim, é um tempo com a minha família, que eu estaria aqui passando. Então não tinha que ir correndo, sabe? E, e eu sei que essa minha ansiedade era uma coisa muito assim de falta, ou escassez, porque eu achava assim, poxa, se eu ficar aqui sem trabalhar, meu dinheiro vai acabar e eu não vou conseguir fazer o que eu quero, de ir pra Índia, de ir pra Ásia, fazer os cursos que eu quero, eu não vou ter dinheiro. E era uma coisa de fugir daqui também, porque aqui é muito desconfortável pra mim, eu não me sinto muito bem aqui no Rio de Janeiro, aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro. Eu sinto que é um lugar hostil, assim, pra mim. E eu queria muito ir pra lá. Então, eu tava com essa sensação também de que talvez alguma coisa estivesse lá me esperando e que eu tinha que ir logo, sabe? Que eu podia perder alguma coisa. Então, era uma sensação muito assim de perda ou de falta. E aí, quando eu tava na força, me veio uma coisa muito assim de calma, sabe? Não se atropela. Porque eu ia meter as mãos pelos pés, sabe? Porque eu ia ter muito pouco tempo pra me organizar e tinha muita coisa que eu queria ver aqui antes. E assim, tá sendo muito bom esse tempo que eu tô passando aqui com a minha mãe. É, eu acho que tá sendo muito importante. E sobre o meu relacionamento também veio algumas coisas, me veio mais assim uma confirmação, uma certeza de que não daria pra eu estar fazendo esse trabalho pessoal, esse trabalho assim pra mim, esse momento que eu já tava querendo há tanto tempo ter esse momento de cuidar de mim, só de mim, sabe? E, e não ia dar pra fazer isso com ele. E me vinha uma sensação de que assim, não ia, o tamanho que eu fiquei depois daquela cerimônia era uma coisa assim, tipo, não ia caber mais, sabe? Parecia que eu crescia. Era essa sensação que eu tinha. Mas eu via muito claramente, assim, quanto esse relacionamento foi um espelho dos meus relacionamentos com a minha família, sabe? Tanto do meu relacionamento com meu pai, questões com ele, questões com meu irmão, questões com a minha mãe. Ficava muito claro isso, assim. O que o relacionamento queria me ensinar, queria me mostrar, estava assim, jogando na minha cara. E eu já estava pescando essas coisas, né? Depois que eu comecei a me atentar mais sobre psicologia, eu li um livro do Dr. Gabor Mate, o nome é Quando o Corpo Diz Não. Foi muito interessante e abriu minha visão para muita coisa, mas ali, quando você tá na força, fica assim, claro, igual um espelho. E eu vi também, assim, o quanto foi importante, porque se não fosse isso, também eu não ia ter voltado pro Brasil. Se não fosse isso, de repente eu não ia ter as condições que eu tenho agora de fazer as coisas que eu quero fazer. E, e aí parece que tudo se encaixou, se acalmou, e me vinha um sentimento de gratidão muito grande. E, e aí depois, né, eu voltei para essa parte, eu lá sentado, o vento, soprando e tudo, a cantoria, eles fizeram as preces finais e acabou o trabalho, mas eu ainda cheguei em casa, assim, com muita energia.
Eu fiquei praticamente a noite toda em claro. Ainda tive muitos insights, eu escrevi muito depois, no dia seguinte. E, e aí, é interessante também falar que alguns dias depois, eu ainda me sentia um pouco enjoada. E, e eu me sentia com muita concentração, sabe? Eu orava, assim, era forte, muito forte. A minha fé. É difícil até explicar, mas era muito forte, assim, pra meditar, pra orar. Aí eu fazia meu yoga. Aí teve um dia que eu fiz um yoga especial pra esse chakra aqui, que é um chakra que eu sinto que eu tenho que trabalhar, sabe? Eu sempre tive muita facilidade de ter dor de garganta, porque eu não falo muito, eu quase não falo, meu tom de voz é muito baixo. E quando eu falo muito, eu fico com dor de garganta. E imagina eu lá sendo professora de criança. Já fiquei doente algumas vezes por causa disso, de a garganta não aguentar, falar alto. E, e eu também já tava, né, trabalhando muito isso na minha terapia, vendo a minha dificuldade também de me expressar, de falar dos meus sentimentos. Muito no meu relacionamento, a minha dificuldade, assim, de ser... De realmente botar pra fora, assim, os pormenores do que eu sinto. Até pra mim, mas principalmente pro outro. E de ser autêntica, de ser verdadeira, sabe, de me expressar com liberdade. Então, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. E aí eu tava fazendo esse yoga e eu ficava assim, e minha boca abria, assim. Parecia que ia abrir, assim. Não sei, como se tivesse um grito mudo, sabe? Uma coisa assim. E, e aí eu comecei a chorar. Durante um dos asanas lá, chorar. E eu não consegui nem terminar, porque foi tão intenso que eu tive que parar. E, e aí eu vi que isso estava sendo trabalhado. E isso vai ser trabalhado na segunda sessão que eu fiz. E os enjoos também. Eu vou parar esse vídeo agora porque eu não sei nem se tá filmando, porque eu tenho pouco espaço no meu celular. De repente eu falei. E nada ficou gravado. E se ficou gravado, depois eu venho e gravo a segunda parte. Meu cabelo tava horroroso daquele jeito, preso, meu Deus do céu. Meu cabeleireiro vai me ver e vai falar, gente, o que essa mulher tá fazendo? Mas, não sei, né? Vamos ver se vai tá bom. E continuando aqui, ao que eu parei falando que eu tava me sentindo enjoada, né? Passou uns dias, eu comi um hambúrguer vegetariano com batata frita. E foi muito pesado, né? Aí eu fui dormir e, e eu acordei assim à noite. Não me lembro se já era de manhã ou se foi à noite. Eu acordei, eu tava tendo um sonho que eu tava na cerimônia. E eu acordei com o meu estômago assim, ó, revirando, doendo, e eu tive dor de barriga. E eu acho que foi só isso, mas eu passei bem mal, assim. Fiquei mais atenta ao que eu tava comendo, a comer um pouco menos, tudo. E depois, eu notei que, assim, eu já vinha tendo uns enjoozinhos, assim, quando eu ficava muito tempo sem comer, estômago vazio. E eu achei que deu uma intensificada depois da minha primeira cerimônia, isso. E até depois de eu comer, às vezes eu sentia um pouco também, assim, sabe? Tava sensível. E, e depois da cerimônia, eu achei que meu sistema imune deu uma caidinha, sabe? Eu acho que, né, eu perdi muito líquido, perdi peso. E, e eu tava com uma feridinha que até infeccionou. Eu tive que tomar remédio, passar remédio e tal. E, mas aí tudo bem. Depois eles começaram a anunciar que ia ter a última cerimônia do ano, em dezembro. E eu fiquei naquela de, né, será que eu vou, será que eu não vou? Mas ainda faltava quase um mês, né? Era entre uma cerimônia e outra. Tinha praticamente um mês, ou um pouquinho mais de um mês pra eu descansar até lá. Eu falei, não, acho que até lá eu já recuperei, já tô bem. Vai ser legal fazer de novo. Me inscrevi. Aí tudo bem. Só que esse enjoo meio que não passou totalmente. E essa questão, assim, que eu tava muito centrada, muito introspectiva, eu tava mais devagar nos dias ali pós-cerimônia. E isso deu uma melhorada depois que eu menstruei. Assim, uma semana depois, eu meio que voltei ao normal. E... Mas o enjoo ainda ficou um pouquinho. Tá bem que só tava querendo conferir se eu tava filmando mesmo. E, e aí eu fui pra Visconde de Mauá. Tava voltando, assim, uma semana pra cerimônia, ia ser sexta. Aí eu fui pra Visconde de Mauá no sábado, uma semana antes. Passar o fim de semana lá. E foi super legal, assim... Eu fui com a minha mãe, o namorado dela, e a gente comeu num restaurante que foi bem gostoso lá. Todo mundo comeu a mesma comida, um peixe. E, e aí de manhã eu comi um ovo com pão, metade de uma mão, que outra pessoa comeu metade também, não sei se foi minha mãe, se foi ele. E à noite, e assim, minha digestão do almoço foi ótima, foi rápida, eu fiquei logo com fome. Mas eu demorei a comer. Eu não fui assim que eu senti fome, eu tava no celular e tal, eu fui deixando pra depois, aí já comecei a sentir aquele enjoozinho de barriga vazia. Mas eu falei assim, cara, eu vou comer um pedaço de uma mão inteiro, eu vou cortar metade, vou ver como é que eu me sinto. Aí fui comer, tava delicioso, docinho, tava bem maduro, uma mamão. Aí eu falei, cara, acho que eu tô bem, gostei e quero comer mais alguma coisa. Aí fui, fiz um pedaço de pão assim pequeno, não foi nem um pão francês inteiro, foi metade assim. E fiz ovo mexido. Eu fiz uns 5 ovos, assim, que eu dividi com o namorado da minha mãe. E eu fiz acho que 4 ovos, mas eu devo ter comido 1,5 no máximo, assim, eu comi bem pouquinho. E depois eu tomei meu remédio pra dor, pro nervo, né? E fiquei lá na internet, tudo, 1h30, 2 horas depois eu fui dormir, era mais 11 da noite. Meia-noite e meia, eu acordei com muita dor na barriga, a barriga revirando, assim.
espremendo, uma coisa horrível. Aí eu fui ao banheiro, aí fui lá, vi se eu ia fazer alguma coisa, não parecia que ia fazer nada. Eu tentei forçar um vômito, não rolou. Fiquei um tempo lá esperando e nada. Aí eu falei, cara, não tem condição de eu ficar aqui sentada no banheiro. Aí eu fui. Não tinha condição também de deitar, tava com muita dor na barriga. Aí tinha um quintalzinho nesse chalé. E era um jardim, assim, muito grande. Tinha um cercadinho, mas você via também o lado de fora, assim. Tinha até um lago, era bem grande. E o céu tava lindo, tava assim, super claro, com muita estrela. E eu fiquei lá passando mal. E nada de vomitar, e lá passando mal, passando mal. Mas fiquei lá admirando o céu, as estrelas, até que eu consegui vomitar um pouco. Não foi muito. Eu vi que tinha uma mão e tal. E não me aliviou muito. Foi assim, 5 minutos depois minha barriga continuava uma dor, uma coisa. Aí, e horas passando. Depois eu vomitei mais um pouquinho. Aí tudo bem, eu melhorei um pouquinho, eu limpei lá com uma mangueira que tinha. Aí resolvi que eu ia tentar dormir um pouco, eu tava muito cansada. Aí eu deitei um pouco, eu dormi assim, 1h30 também, no máximo, um pouco menos. Acordei de novo, com a barriga doendo, uma coisa assim muito forte. Aí voltei lá pra fora e fiquei lá. Também não. Era difícil de vomitar, sabe? Não vinha logo. E fiquei, parecia que eu tava assim, em trabalho de parto. Era muita dor. Eu abaixava. E eu não tinha posição, sabe? Eu ficava assim, agachada, aí ficava no banco. Aí sentava, e ficava lá assim. Mas tudo lindo, né? E as cigarras cantando. E depois, acho que tinha pavão ali. Eles faziam um barulhinho legal. Depois veio um cachorro preto, ele entrou assim por dentro da cerca de arame farpado, por baixo. Aí ele foi lá, aí falei com ele. Tava vendo um susto no começo, né? Tudo escuro. Eu falei, gente, que bicho é esse vendo? Só ouvi um barulho assim, aí depois eu vi o cachorrinho. Aí, aí depois ele foi embora. E eu fiquei lá, assim, eu fiquei até de manhã. E depois eu vomitei uma espuma branca, que me lembrava até gato, quando você tenta dar um remédio, que espuma, espelha aquele remédio. E eu lembrei do meu remédio, eu falei, gente, será que tem a ver alguma coisa no remédio? Cara, não era pra eu estar tomando esse remédio por causa da cerimônia, né, que eu ia na sexta. Mas, né, ainda faltavam, aquilo era de sábado, foi quando eu tomei, ainda tinha 6 dias, então eu tava planejando que eu ia parar, assim, uns 5 dias antes. Dessa vez, que da outra vez eu não parei, eu acho que eu tomei menos um dia antes, e só no dia eu não tomei, mas eu não parei, assim, com antecedência. Aí eu falei, dessa vez eu vou parar. Mas o de sábado eu acabei vomitando todo, e depois disso eu não tomei. Fiquei meio bolada, assim, de tomar o remédio, com medo. Mas eu passei tanto mal. E depois eu fiquei com tanta dor no corpo, assim, nas juntas, o corpo todo doendo, eu moída, assim, exausta. Aí fiquei o dia inteiro, assim, de meio de cama. Tomei remédio pra dor, tomei Florativo pro meu estômago. E no outro dia eu tava ok. No domingo eu passei meio mal. E aí falei assim, bem, não vai dar pra eu ir, né? Vou ter que cancelar, vou falar com ele, que eu não vou. E ele não me respondia. Aí eu falei, tá, vamos ver como é que eu vou ficar. Mas eu ainda me sentia um pouco enjoada, assim, eu tava com medo de comer as coisas. Não era qualquer coisa que eu queria comer, às vezes só de pensar assim me dava enjoo, sabe? E, e aí foi chegando o dia, né? E eu fiquei naquela, cara, eu vou viajar dia 30 de dezembro, eu não quero ficar muito avoada, eu tenho que estar atenta às coisas, a me organizar, né? Ver o que eu preciso levar e tudo. E vai ter Natal antes, então eu vou ter que sair, vou ter que fazer coisas. Acho que não vai ser legal eu ir. Muitos argumentos, assim, falando pra eu não ir. E principalmente esse do enjoo. Eu tava com medo do meu sistema imune cair ainda mais. E eu ficar doente e depois não poder viajar, sabe? Falei, bem, eu já tô com a passagem comprada. Se acontecer alguma coisa, eu ficar doente, vou ter que perder a passagem e tal. E aí fiquei naquela, né? Acho que é imprudente eu ir. Pela minha saúde, por causa do estômago. Imagina, eu vomitar tudo aquilo de novo, igual foi da primeira vez, tudo. Aí depois me veio uma ideia assim, de que, de repente, eu falo pra ele me dar metade. Tudo bem, eu não entro na força, né? Porque da primeira vez precisei de 2 copos, né? Pode ser que eu não entre na força, mas eu fico lá meditando, ouvindo as músicas. De repente vai ser legal. Pensei, né? Mas ainda achava imprudente eu ir. Eu falei, não, aí eu tô lá e vai que eu entro numa de beber mais e passo mal. Aí eu, no dia na sexta-feira, eu falei, mãe, vamos fazer o pêndulo, que minha mãe tem uma mesa radiônica aqui. Aí ela segura o pêndulo. Se ele fizer assim, círculo, é não. Se ele for pra frente, pra trás, é sim. E se for assim, é talvez. Mas eu acho que nunca... É muito raro ele ir assim, no horizontal. É, Aí ela faz a pergunta mentalmente, ela não quis nem que eu falasse. Aí eu fiz a pergunta assim, se eu deveria ir na cerimônia, se ia ser bom, se eu fosse na cerimônia. Aí deu sim. Aí eu falei, gente, eu não tava esperando por essa, né? Tava achando que só ia confirmar, porque eu tava, minha opinião de não ir. Aí, aí eu falei, eu vou fazer mais uma. Aí eu, tá bom, pode fazer. Aí eu pensei assim, se eu for mesmo, isso vai fazer mal pra minha saúde? Aí deu não. Aí eu falei, caraca. Aí eu falei, eu vou lá na cerimônia. E engraçado que quando eu tava me arrumando assim pra ir, minha mãe ia me deixar ali aqui na Tijuca mesmo pra ir de Uber com outra menina. Ela, você vai voltar que horas? Eu falei, acho que umas 2h30, por volta de 2h30. Ela, o quê? Você tá doida? Tá tendo tiroteio aqui direto. Não dá, você é imprudente. Ó, acabei de falar, acho que rolou um tiro aqui. Mas, eu falei assim, não, mãe, eu já tava meio na dúvida se eu vou ou se eu não vou. Agora, se você for ficar desesperada aqui, eu não vou.
E ela ficou assim, não, é porque, né, você tem que ver se fica em outro lugar, não sei o que. Eu falei, você quer que eu vou ou não vou? Aí ela falou, não sei. Aí, enfim, eu fui. Mas, sabe, parece que as coisas estavam conspirando contra. Aí fui, cheguei lá, tava um pouco ansiosa, né? Até conversei com ele, falou, não, calma, relaxa, cada cerimônia é de um jeito. É, e assim eu vou ver quanto que eu vou te dar, mas fica tranquila, bebe tudo, vai dar tudo certo. Aí eu falei, ai meu Deus, já saía de lá assim, meu Deus, será que ele vai me dar um copo cheio? O que eu vou fazer? Vou beber, não vou beber? Ai meu Deus. Aí tá, deitei lá, falei, vou relaxar, vou pensar positivo. Aí comecei a fazer. Eu cheguei a tomar um banho de ervas e tudo, mas eu não me preparei tanto assim de botar intenção. E aí eu fiquei lá assim, ai, a minha única intenção é que eu saia daqui melhor do que eu cheguei, que eu não faça mal, me faça mal, que isso me faça muito bem, que seja um remédio, que seja um chá de camomila, assim, vai acalmar meu estômago, vai dar tudo certo, eu vou sair muito bem daqui. Aí botei muito essa intenção, aí na hora do copo eu também fiquei ali segurando o copo, botando bastante intenção, que aquilo era um remédio pra mim, que ia fazer bem pro meu estômago, que ia ser suave. E aí fui tomei um copo. E entrei na força com um copo. E eu acho que não tava nem totalmente cheio, ele me deu um pouquinho menos, mas bem praticamente igual aos outros. Porque também eu peguei, era o final de um. Ele bota assim num pote menor e vai botando os copinhos. Aí o meu era o último. Aí foi o que tinha lá. E, e entrei na força com um copo só. E não vomitei nenhuma vez. Foi assim, incrível, incrível. Eu não acreditei como que foi isso. Cara, toda aquela dor no estômago não teve. Teve assim um enjoo muito leve. Eu sentia mais aqui. Era como se o enjoo tivesse mais aqui. E aí eu fiquei naquela assim, será que é o chakra? Esse chakra aqui, né? Que eu meio que tava trabalhando entre as sessões e lá eu sentia muito. E eu sentia de exercitar isso, eu ficava assim, eu, sabe, eu esticava bem aqui, aí eu movimentava bastante meu pescoço, bem devagar, assim, era super câmera lenta, pra um lado, para o outro, aí esticando. Aí tinha hora, aí eu fiquei muito meditando no começo, assim, sentada, e fiz isso. Aí depois me veio uma vontade de deitar. Eu deitei, relaxei. Aí fiz umas massagens aqui no meu gogó, fiz alguns movimentos. Aí, aí tá, eu relaxei lá, depois eu comecei a tremer, tive muito tremor. Aí vinha assim de um lado, aí vinha a perna. Aí, e parecia que ia assim, ó, percorrendo o corpo de vários jeitos, aí relaxava. Respirava fundo e vinha de novo. Aí eu ficava lá assim, me tremendo, vibrando. Eu ia vibrando, assim. Tremia tudo. E eu tava bem, tava assim, super bem, tava gostoso. Porque desde que eu fiz a minha cirurgia na coluna, eu tenho um pouco desses tremores, às vezes, e é emocional, assim, quando eu ou tô numa situação de estresse, ou numa situação de emoção, ou de ter que me expressar, falar dos meus sentimentos. E vem um tremor, assim, geralmente no peito. E às vezes eu espalho, assim, fica mais forte. E é um tremor ruim, entre aspas. E na minha terapia, nossa, a primeira vez que eu fiz o CI, que é o Compassionate Inquiry, que foi o Dr. Gabor que montou junto com a Sati Daran, foi muito forte, assim, a gente foi lá na infância e várias coisas, e eu tremi muito também. É, tá super ligado à dor, ou alguma dificuldade assim, é o trauma, eu acho, da cirurgia, eu não sei. Mas enfim, eu senti que eu tava trabalhando bastante alguma coisa ali emocional, ou do nervo, ou de tudo. É, e aí eu ficava ali vibrando, 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 tremendo, e eu só queria relaxar. Falava assim, não deixa o corpo solta, não tenta parar. A mente muito forte sempre, sabe? Me narrando as coisas, ou como, o que eu deveria fazer. E a mente me falava assim, não, deixa o corpo bem livre, leve. Se tiver que tremer a noite inteira, vai tremer a noite inteira. Só de vez em quando eu dava um sorrisinho assim pra ninguém achar que eu tava passando mal, sei lá, tendo uma convulsão, alguma coisa. Então eu dava um sorrisinho de vez em quando. É, e aí depois de muito tempo, isso passou, não sei quanto tempo. Aí depois eu fiquei ainda ali deitada. Aí vinham os espasmos, vinham umas coisas assim, às vezes, sabe? Aí eu sentei. Então eu fiquei bastante tempo deitada, a maior parte do tempo. Eu fiquei um tempo sentada também meditando. Aí depois deitei de novo, depois sentei de novo. Então foi muito parada a minha sessão. Eu só saí uma vez. Teve uma vez que eu levantei, aí fui sentar lá, que eles chamaram o pessoal pra ficar mais perto da mesa, pra começar a cantar lá os hinos. E aí eu sentei lá. Aí teve um intervalozinho pra ver o som. Aí eu aproveitei pra ir no banheiro. Aí eu fiquei. Aí fui lá, desci, fui no banheiro. Um tempo depois eu voltei e sentei de volta no meu lugar. Não fui lá nas cadeiras, não. Fiquei praticamente a sessão toda no meu lugar. E foi muito diferente daquela, sabe? Eu tava virada. Eu fiquei. Eu resolvi ficar exatamente naquele lugar que me chamou da primeira vez. Que eu fiquei assim, olhando a cruz. Fiquei ali fixada naquela cruz. E eu fiquei ali justamente também pra eu ter facilidade de vomitar, se eu precisasse. E também porque eu queria ficar um pouco afastada do som, porque o som tava muito alto da primeira vez e aquilo me incomodava muito, me enjoava. Então, e acabou que eu não precisei de nada disso, porque eu tava ótima, não tive problema com som ou com cheiros que tiveram muitos. Não precisei vomitar, não. E só saí mesmo pra ir no banheiro uma vez e voltei, tava tudo bem. E eu tive uma experiência suave. A primeira foi intensa, foi forte, intensa, e a outra foi mais suave e totalmente diferente. E até depois eu me senti mais assim, mais ok pra fazer as coisas, pra sair, ir em algum lugar movimentado. Me senti bem diferente.
E foi essa a minha experiência e nas próximas vezes vamos ver o que acontece. Mas eu sinto que eu tenho que trabalhar bastante a minha intuição, porque essa foi uma lição que eu tirei, que eu não consegui ouvir a minha intuição de que seria bom pra mim ir nessa segunda cerimônia. Eu tava achando, tava convencida de que era imprudente eu ir, que não ia ser bom. E, e eu só fui mesmo por causa do pêndulo, sabe? Uma coisa de fora teve que me falar assim, não vai. E eu confiei nisso, porque eu não consegui ouvir a minha intuição. E eu vi também que nessas minhas 2 cerimônias, a minha mente analítica ficou muito em evidência. Eu já fiz retiro de silêncio de 10 dias, e eu pude ver assim, ó, como essa mente tá o tempo inteiro falando, o tempo inteiro com imagem, analisando e julgando, narrando. E, e pra mim, minha experiência teve bastante disso, sabe? Não foi uma experiência assim de. Eu vi que a minha experiência, as duas, essa mente racional estava muito forte, presente ali, narrando as coisas e vinham muitos pensamentos. Eu até ficava um pouco na dúvida assim, se era alguma coisa vindo de fora ou se era a minha mente mesmo falando comigo. E eu vejo que isso é uma coisa que eu quero trabalhar para as próximas vezes. Conseguir distinguir com mais clareza isso dessa mente racional, analítica e a intuição, né? Que é o que o meu coração está falando, o meu guia está falando e o que é a racionalização excessiva. Então, eu não vejo a hora de ir para a minha terceira cerimônia e é isso que eu sinto que eu tenho que trabalhar agora. Espero que vocês tenham gostado aí do meu relato. E que isso, de repente, incentive alguém a que esteja aí na dúvida se deve ir, se não deve ir. Depois vocês me contam se ajudou.